Boa tarde, galera. Estou trazendo mais essa reflexão bíblica, né? Esse foi um pequeno estudo bíblico que eu fiz, espero que vocês possam estar gostando. Eu fiz esse estudo bíblico, né, de uma forma mais descontraída. Essa foi até uma das primeiras apresentações que eu mostrei para os adolescentes lá da igreja. Então ele fez de uma forma assim mais breve, mais descontraída, né, com algumas brincadeiras e tal. Espero que vocês curtam e que possamos estar aprendendo junto, né, mais sobre a palavra de Deus. E resumindo é isso. Não liguem não também se vocês virem algumas erros assim de português, por exemplo, aí na apresentação. E também, por exemplo, o fundo, né, as cores, às vezes podem ter ficado muito bom, né? Por exemplo, algumas vezes as letras podem estar encaixando muito bem no fundo, às vezes podem dar para entender muito bem, né? Mas não liguem não e dá um desconto. E espero mesmo assim, né, que vocês possam estar aproveitando, né, o melhor, né, o entendimento da apresentação. E, por exemplo, né, pelo visto o fundo daqui do nome do bloco não tenha ficado muito bom, né, com as letras, né, com a cor da letra e a cor do fundo. Mas enfim, passar por cima. É, que nem eu ia comentar, né? Esse aí é o link do blog, né? Onde eu disponibilizo tanto essa apresentação, os estudos bíblicos, reflexões, ou então os vídeos, materiais, e resumindo é isso. É um blog aí que eu fiz para poder compartilhar mais sobre a palavra de Deus, né? Um pouco sobre o que eu tenho feito e vou atualizando ele com estudos que eu vou fazendo ao longo da minha vida, sabe? Então vai estar tudo aí. Você está colocando aí, atualizando ele. Resumindo é isso. Eu gostei muito dessa imagem, né? Eu gosto dessa. Mas agora eu pergunto para vocês, né? Por que essa pomba? A gente vai fazer um estudo bíblico, né? Uma reflexão, mas por que a pomba? E segunda, se te lembrar algo, né? Falar com vocês mesmos que estão assistindo esse vídeo. Se vocês quiserem até mesmo pausar o vídeo e escreverem a resposta nos comentários, né? Pode ficar à vontade. Fazer uma dinâmica com vocês, né? Ou então se quiserem pausar o vídeo para pensar, né, melhor, podem ficar à vontade. Mas enfim, né, a gente vai trazer uma reflexão bíblica, né, mas para começar, por que a pomba, né? Eu achei essa foto bem bonitinha, né? E eu acho essa pomba branca bem legal. Mas o que lembra vocês? O que essa pomba pode lembrar vocês? O que vocês pensam sobre isso? Escrevam aí nos comentários. Vamos tentar participar. Mas, ó, eu trouxe essa passagem bíblica, né, que fica em Marcos 1:9, que diz assim: Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então, e eu trouxe também essa outra passagem, né? Então veio dos céus, deixa eu ver, então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após o Espírito o impeliu para o deserto. Foi mal, li muito mal, né, essa passagem, vou ler de novo. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após o Espírito o impeliu para o deserto. Pronto. E que nem eu comentei, né? Desculpa se o fundo não tenha ficado muito bom, né? Com a cor das letras, mas dei um descontinho. Mas vamos conversar um pouco sobre o Espírito Santo, né? Nessa apresentação. Eu trouxe essa foto, né? E essa passagem para introduzir o tema, né? Para começarmos a falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo descendo sobre Jesus Cristo, né? No momento onde ele foi batizado. O Espírito Santo direcionando, né, Jesus quando ele foi para o deserto. E continuando, né, o Espírito Santo, né, tem um grande papel, né, importantíssimo, né, tanto que nem nós vimos na história de Jesus, né, também na vida dos seus servos, dos seus discípulos, dos seus seguidores, daquelas pessoas, né, chamadas por Deus. E de várias formas diferentes, né? Vou citar assim, de uma forma bem brevemente, né? Sobre, por exemplo, os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, a sabedoria proveniente do Espírito Santo e várias outras coisas, né, que o Espírito Santo faz na vida de um cristão. Por exemplo, a sabedoria do Espírito Santo, em 1 Coríntios fala isso, né? Que até mesmo ao lermos a Bíblia, o Espírito Santo vai nos orientando, vai nos esclarecendo, entende?
O fruto do Espírito Santo fala no capítulo de Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 5, amor, paz, domínio próprio, mansidão. E os dons do Espírito Santo, né? Por exemplo, dom de profecia, de cura, de línguas. E, enfim, né? Ele vai comentando sobre vários papel, né? E obra, né? Que o Espírito Santo faz na vida do cristão, no coração do cristão, até mesmo conduzindo para a salvação. Enfim, só comentando bem brevemente, né? A obra, por exemplo, o Espírito Santo faz no coração, conduzindo para a salvação, eu gosto muito de versículo que fica em Tito, capítulo 3, se eu não me engano, explicando sobre isso. Mas resumindo é isso, galera. Agora, em especial, nessa apresentação, né, nós vamos falar sobre os dons, né? E para começar, o que significa dom? Né? No dicionário, né, eu peguei a definição e estava escrito assim: presente oferecido por alguém, dádiva. Qualidade inata, natural, aptidão, talento. Tem o dom de pintura, por exemplo. O que mais? Vamos lá. Então, essa foi a definição, né? Mas, como um dom, né, tem essa conotação de presente oferecido por alguém, quem é esse alguém? É uma dádiva. Tá, mas quem deu esse presente? Como a gente está falando sobre o dom do Espírito Santo, né? Sobre que a palavra de Deus nos ensina, né? Sobre Deus. Então já é de se esperar, né? Quem deu essa dádiva. Quem é o autor, né, dos dons. Então, vamos ler também essa passagem, 1 Coríntios. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada uma manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um conforme quer. Tá? Eu esqueci de comentar isso também no início da apresentação, né? Mas que nem eu comentei que a proposta desse estudo seria mais descontraído, né? Eu até mesmo que vocês pudessem participar também. Então, caso vocês queiram deixar algum comentário, ou até mesmo citar algum versículo bíblico sobre os assuntos que a gente está conversando aqui, podem ficar à vontade, até super, super recomendo. Também vai ser de forte ajuda. Quiserem deixar outras referências bíblicas, ou então mais sobre, por exemplo, eu não comentei, né? Eu só falei de uma forma bem breve, mas sobre, por exemplo, sabedoria do Espírito Santo. O que vocês acham sobre isso? Você lembra de alguma passagem na Bíblia que fala sobre isso? Como isso funciona, por exemplo? Enfim, pode ficar à vontade, tá? Agora, continuando, né? Nessa passagem fala que há diferentes tipos de dons, né? Mas o Espírito é o mesmo. Então, de fato, né? Como, por exemplo, uma árvore. Tem uma bananeira, uma maçanheira, enfim, diferentes tipos de árvore que produz frutos diferentes, né? Mas só que, como eu posso dizer, dessa analogia é como se fosse a mesma terra, né? A mesma pessoa que faz essa árvore crescer. A mesma pessoa que dá o mesmo jardineiro. Pronto, melhorou. Que seria Deus, que seria o Espírito. Digamos assim. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ministério, né, significa o serviço, né, que o cristão faz para Deus. Então há diferentes formas de atuação, que nem ele fala embaixo, né, diferentes formas de servir a Deus, de agradar a Deus. Mas o Senhor, né, o Rei, né, o soberano é o mesmo. Embora cada um tenha o seu dom e também a forma como Deus está sendo servido, mas é a mesma pessoa que está sendo servida, entende? Ao mesmo tempo que, embora um tenha um dom e tenha um serviço, um ministério, e o outro tenha um outro dom e o outro tenha um outro ministério, mas um, por exemplo, não pode menosprezar o outro, entendeu? Então,
denegrir, inferiorizar, prejudicar, entendeu? Nesse sentido, entende? O outro. Muito pelo contrário, que nem em Coríntios mesmo fala que é o corpo de Cristo, né? Que como a mão e o pé, ambos têm a sua função dentro do corpo. E um não pode dizer, a mão não pode dizer pro pé que não precisa de você. Ou então, um não faz nada sozinho também, né? Isso também é um conceito interessante dessa analogia do corpo de Cristo. Que a mão, o que é a mão sozinha, né? O que é o pé sozinho, fora do corpo, né? Mas junto, todo o corpo tem uma unidade. E, você também é outro conceito interessante, que embora a mão seja diferente do pé, mas juntos eles estão ligados ao corpo, entende? Embora há diferença na unidade, entende? A mão não precisa ser igual ao pé, mas o importante é que eles estão juntos no corpo, entende? Então, nessa analogia, é a mesma coisa. Um cristão não necessariamente é exatamente igual ao outro, entende? Mas ambos eles têm estão unidos ao cabeça, entende? Que é Jesus Cristo. Ambos têm a mesma orientação, digamos assim, né? Tem o mesmo Espírito Santo, mesma fé, amor, esperança, perseverança, enfim, os mandamentos. Continuando, né? Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, foi isso que eu quis dizer até no início, que eu comentei, né? É o mesmo Deus que efetua o crescimento, né? Que faz isso em todos. Através do seu Espírito Santo, né? O que mais que eu poderia dizer? Resumindo é isso. É o dom do Espírito Santo, né? A cada um, porém, é dada uma manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Então, agora, nessa parte em laranja, né, ele começa a descrever alguns dos dons do Espírito Santo. Ele comenta sobre a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, poder para operar milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas, né? Então, alguns desses dons, né, são mencionados até mesmo em exemplos na Bíblia. Alguns outros dons também, que não estão escritos aí, também são mencionados na Bíblia, né? Também, por exemplo, no livro de Efésios. Então, mas esses são só alguns, né? E tanto tem exemplos também onde são um exemplo na Bíblia onde esses dons são manifestos, né? Por exemplo, onde tanto Jesus, né, com seus discípulos curaram os enfermos, falando sobre o dom de cura, né? E outros também descritos de uma forma mais dissertativa, né, digamos assim, explicando, né, o que é o dom. Por exemplo, em Efésios, no início do livro, fala sobre a fé, sobre a importância da fé, sobre a graça de Deus, e fala que nós somos salvos através da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Tem descrevendo que essa fé é tão grande, né, tão bonita, né, de uma forma mais explicativa. E resumindo é isso, galera. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Entende? Então, o texto mencionou e deixou de uma forma clara, né? Que o dom vem do Espírito Santo, né? E ele vai distribuindo o dom a cada um conforme ele quer, né? Conforme a sua vontade. E os dons também têm um propósito, né? E Deus não deu o dom como pode ser sem motivo algum, né? Ou que não tem nenhum objetivo na vida daquela pessoa. Vocês conseguem me dizer qual seria esse objetivo? Se vocês quiserem, que nem eu comentei, pausar o vídeo e comentar nos comentários. Comentar nos comentários ficou ótimo, né? Mas se vocês quiserem comentar, podem ficar à vontade. Então, eu destaquei, como tinha comentado aí, né? Para que servem os dons? Se quiserem comentar no comentário e quiserem dar uma pausa para responder, podem ficar à vontade. Mas eu destaquei essa partezinha ali, visando ao bem comum. Entende? Achei muito interessante isso. Que realmente o objetivo, né, o propósito dos dons, até se eu não me engano, acho que Efésios fala isso de uma forma mais clara. Visando a edificação da igreja, visando o bem comum, visando a união, entende? Que nem a gente comentou sobre o corpo de Cristo, né? Que tanto a mão quanto o pé, cada um fazendo a sua função, mas todo o corpo
é edificado, é, como posso dizer, fortalecido, né? Participa, dessa, tanto do que a mão quanto que o pé faz. Tem valor para os dois, entendeu? Para todo o corpo. O resultado do que a mão e do quanto que o pé faz é bom para todo mundo, para todo o corpo. Resumindo, é isso, galera. Visando o bem comum. Continuando, né? Vamos para a próxima reflexão, né? E agora, né, essa é exclusivamente para vocês que estão vendo esse vídeo, né, uma pergunta bem individual, né? Qual é o seu dom? Você já parou para pensar sobre isso? Seria bem interessante a gente parar um pouco para pensar sobre isso, né? Ainda mais a gente está conversando sobre o dom do Espírito Santo. E a gente lemos agora alguns, né? Tem mais, né? Em algumas outras passagens da Bíblia. Mas pense um pouco sobre isso. Se quiser dar uma pausazinha no vídeo, ou até mesmo escrever um pouco sobre o que vocês poderiam dizer aí nos comentários, ou até mesmo se quiser dar um testemunho, tá? Mas pensando sobre isso, qual o seu dom? Vai, escreve aí nos comentários. E eu coloquei essa passagem, né, em 1 Coríntios 12:31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Onde Paulo continua a sua carta escrevendo e incentivando os irmãos a buscar com dedicação os melhores dons. Então também serve para nós, que até mesmo, por exemplo, aquela pessoa que não consegue enxergar ainda qual é o seu dom, mas que não significa que ela não possa buscar, entende? Crescer num dom, entende? Buscar de Deus um dom. Orando na sua palavra, tendo comunhão com Deus, enfim, servindo a Deus, né, botando a mão na massa, onde Deus vai desenvolvendo esse dom daquela pessoa. Ou até mesmo uma pessoa que já tem um determinado tipo de dom, mas que ela também possa buscar a crescer nos melhores dons, entende? De fato, Paulo menciona como posso dizer, vou colocar uma certa ordem, né, uma certa prioridade, vou colocar dessa forma, né, não sei se poderia, né, mas ele menciona realmente dons onde são colocados assim como uma maior prioridade, né? Tanto que no final dessa passagem ele menciona sobre o dom de profecia. Entende? Ele fala especialmente do dom de profecia. O que mais que eu ia falar? Resumindo, é isso. Então, até mesmo uma pessoa que, por exemplo, tem um dom, mas que ela possa se dedicar e buscar com dedicação crescer ainda mais em outros dons, ainda mais, digamos assim, colocar dessa forma, né, melhores, que nem o Paulo mencionou aí. Enfim, continuando. Outra pergunta importante, né? Excelente para refletir. O que você tem feito com ele? O que você tem feito com esse dom? Com o que Deus colocou na sua mão? Entende? Tem até uma passagem muito legal também na Bíblia, se eu não me engano, em Romanos, né, que fala assim que o dom e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então, de fato, né, com uma pessoa que tem um dom de Deus, a gente falou que tem um motivo, né, tem um objetivo de ter um dom para a edificação do corpo, né, para o bem comum. Também mencionando nessa passagem que o dom é irrevogável, né? Uma pessoa, como posso dizer, Deus não vai dizer assim, não, você não vou tirar de você agora esse presente, entendeu? Até porque o nome é presente, né? Dom é dádiva, né? Então Deus não vai chegar assim, vou tirar agora, não, me dá de volta, entendeu? Mas agora, o que seria interessante a gente pensar, né, o que você tem feito com ele, né? Lembra não, quase que eu já ia dando spoiler já, não vou mencionar isso agora não. Mas se quiserem botar aí nos comentários, podem ficar à vontade, entendeu? Vamos conversar um pouco mais. O que você tem feito com ele, se você quiser dar algum testemunho, ou então até mesmo a pessoa se sinta assim, pô, é mesmo? O que será que eu tenho feito com ele? Será que eu tenho sido frutífero para Deus? Né? Será que tenho sido produtivo para a obra de Deus? Será que tem me colocado à disposição de Deus? Ou tem sido edificante na vida dos meus irmãos, na vida das pessoas que Deus coloca no meu caminho? Entende? Que possa gerar essa reflexão, né? E, consequentemente, possamos sim, né? Procurar acrescentar, né? Buscar com dedicação, crescer nos melhores dons e servir mais e melhor a Deus. Viver uma vida que glorifique a Ele. Aí era isso que eu ia, quase que eu falo, né? Quase que eu dou spoiler. Mas você lembra? Não, avancei demais. Você lembra da parábola dos talentos?
Ó, eu não vou ler aqui agora, não. Se você quiser, depois você bota no Google, Parábola dos Talentos. Tô brincando. Mas, caso você não lembre, né, claro, essa parábola está escrito no... Foi Jesus contando, né? Escrito no... Se não me engano, até mesmo nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, vai mencionar essa parábola. Ou também, se você tiver com dúvida de achar, você bota no Google e vai lá no link da Bíblia, que vai ajudar a achar. Mas essa parábola dos talentos é uma parábola muito bacana, muito boa, que Jesus comentou, falando um pouco sobre isso que a gente está conversando, entende? Eu não vou comentar agora a parábola dos talentos toda, né? É só uma referência. Quem ainda não tenha visto, né, não se recorde da parábola, pô, dá uma procurada, super recomendo. Mas só mencionando isso, né, na parábola, que nós possamos sermos que nem aquele servo bom e fiel, entende? Que fez render o talento que o Senhor tinha colocado na mão dele, entende? E, consequentemente, Deus o recompensou. Quer dizer, o Senhor o recompensou. Resumindo, é isso. Continuando, né? Alguém possui todos os dons? Outra reflexão, né? Se você quiser também dar uma pausada, né, para comentar o que você imagina, né, da pergunta, o que você quiser conversar, antes de eu continuar, também fica à vontade. Continuando, separei também mais essa passagem, né, em 1 Coríntios 12. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. E continua. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de cura? Falam todos em língua? Todos interpretam? Então, essa é uma questionamento, né? Que Paulo levou à reflexão dos irmãos, né? Mencionando isso. Pô, de fato, ele descreveu, né, os dons, né? Mencionou, né? Que os dons estavam sendo feitos, né? Através dos irmãos, mas só que deixou essa indagação, né? Pô, são todos apóstolos, são todos profetas, entende? Imagina que nem um corpo, né? Imagina, são todos mão, entendeu? Todos pé, entende? Onde fica a audição, onde fica o olfato, a visão, entende? Então, que nem eu comentei nessa passagem também, ele fez uma descrição dos dons, né? Falou sobre, estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de cura, deixou uma certa ordem, né? Digamos assim, uma certa prioridade, digamos assim. E mencionou, né, por exemplo, o profeta, né, está associado ao dom de profecia, em terceiro lugar mestre, né, que nem professor, né, relacionado ao dom de ensino, a realizar milagres, né, que nem foi mencionado, o dom de realizar milagre, dom de cura, dom de prestar ajuda, dom de administração, fala em diversas línguas. Enfim, né? Deixo também essa referência, né? E as reflexões. E, se eu não me engano, encerra a apresentação por aqui mesmo. Depois aqui desse slide, né, em diante vai ser a próxima atividade, vai ser da próxima apresentação. E se vocês quiserem saber e estiverem curiosos também, fiquem ligados aí no canal do YouTube, caso vocês queiram, né? Se inscrevam. E espero que tenham gostado da apresentação, entende? Dúvidas, sugestões, reclamações, conselhos, podem ficar à vontade, também sou todo ouvido, sabe? Tentei deixar essa apresentação mais descontraída também, mais tranquila, e caso vocês queiram, possam ficar à vontade também para participar. Que nem eu comentei no início, né? Desculpa alguns textos, né? Estavam com a cor que não muito compatível, né, com o fundo da imagem.
Não liguem não, essa foi uma das primeiras aí apresentações. Não que eu tenha melhorado muito também. Sugestões estão todo ouvido. E é isso, galera. Termina aí com essa foto da Bíblia. Uma foto que eu achei bem bacana em relação aos livros da Bíblia, organizados como uma tabela periódica, digamos assim. E é isso, galera. Desejo aí um dia abençoado para vocês. Fiquem com Deus e um grande abraço.